O seu curso não deu certo. Eu sei que você passou meses organizando o melhor conteúdo, comprou equipamentos, escreveu páginas e páginas de teoria, colocou tudo dentro da sua formação e não deu certo. O problema é que o cérebro já estava exausto. Quem chegou no seu curso já não tinha tempo para fazer a formação. Ele não queria perder tempo para entender o que estava ali. E aí, o seu curso não deu certo. E sabe por que isso acontece? Porque a maioria dos especialistas comete o mesmo erro. Achar que o curso é só sobre conteúdo, quando na verdade é sobre meio, estratégia. E não adianta reclamar não, porque a verdade é que a gente não quer perder tempo. Todos queremos aprender mais com menos. Eu sou Andréia Ribeiro, especialista em estratégia educacional e proprietária da consultoria Midiar Inovação e Educação. Um e-mail não é um envelope fechado que possa conter qualquer tipo de conteúdo. Essa frase que você acabou de ver na tela tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Afinal, primeiro é preciso entender o meio, e eu não estou falando apenas do meio em que você está inserido, mas também no meio ao qual o seu público pertence. Você consegue perceber e entender que são duas coisas totalmente diferentes? Pois é. A gente sabe que o meio não é algo estático, não é isolado. Ele sofre mudanças o tempo todo. Então, como que eu poderia achar que é possível simplesmente transferir um conteúdo do meio A para o meio B, sabendo que são locais diferentes, em épocas diferentes, sem minimamente verificar se isso é viável? Não tem como. Então, guarda isso. Um e-mail não é um envelope fechado que possa conter qualquer tipo de conteúdo. Eu lembro que há uns bons anos atrás, quando eu conduzi um processo seletivo para um estagiário na área de desenvolvimento de games para smartphone, a cliente deixou bem claro qual era o meio em que esse estagiário iria trabalhar. E apesar dela precisar de alguém que fosse criativo, era necessário também que essa pessoa não fosse proativa. E por quê? Porque ela teria que trabalhar com um chefe que tinha um perfil de autoritário. E era um chefe do qual ela não podia abrir mão. Então, esse estagiário teria que ser alguém que seguisse as regras sem contestar. Agora, olha que contradição. O meio exigia criatividade, porque ele ia desenvolver jogos, mas a cultura bloqueava a proatividade dessa pessoa. Se eu não compreendesse o contexto daquele meio, eu teria selecionado um perfil totalmente errado. E quando a gente fala de educação, é a mesma coisa. Onde o seu aluno assiste às suas aulas? No trânsito? No intervalo do trabalho? Cansado em casa depois de um dia de trabalho exaustivo? É uma mãe com uma jornada dupla? São profissionais da área de saúde que podem até ter 2, 3 empregos? Se você não entende o meio dele, o seu conteúdo morre. Eu quero que a gente saia da linearidade do pensamento. E não que isso seja um problema. Tem momentos em que esse pensamento linear, passo a passo, vai ser muito útil. Mas não dá para a gente oferecer tudo da mesma forma para todo mundo. Tem que mudar. A gente precisa mudar. A gente precisa oferecer caminhos não lineares, porque os públicos são diferentes. Até porque o nosso pensamento funciona como se fosse um hiperlink. A gente lê um tema e rapidamente o nosso cérebro faz o quê? Ele cria diversas conexões. E isso nos leva a outras informações, a outros pensamentos e a criação de ideias. Por que a aula não pode ser desse jeito? Por que eu não posso criar essas possibilidades exploratórias para esse público? Permitir que os assuntos possam ser acessados de formas diferentes. E mesmo assim possuir uma ordem hierárquica de construção desse conhecimento, dessa aprendizagem. Isso a gente faz com base pedagógica. É uma proposta pedagógica que fica por trás de toda essa estratégia.
E por trás de cada escolha de recurso que você faz, de cada ferramenta que você decide utilizar, essa estratégia, esse embasamento pedagógico, ele tem que estar por trás das suas escolhas. Como já mencionado, o primeiro passo é conhecer o público. E como é que a gente faz isso? Existem várias formas para esse processo acontecer. Pode ser por meio de avaliações exploratórias, conversas, pesquisas. Se a gente está falando de rede social, você pode observar os comentários do público que te segue, as perguntas que são enviadas, abrir caixinha para entender quais necessidades, pesquisar outros perfis do mercado que tratem do mesmo tema que você fala, para que você também veja o comentário das pessoas para pegar mais informações, quais são as dúvidas, os conhecimentos que mais se falam e tudo mais que tiver ao seu alcance. Agora vamos falar de recursos educacionais. Ofereça ao seu público possibilidades para que eles possam ser criativos, porque aí eles vão demandar de você também. Dê a eles problemas em que eles precisem buscar a solução. Dê a eles essa autonomia de criatividade, que isso vai voltar para você e é importante para que você saia da zona de conforto no seu processo de ensinar. Além disso, delegar possibilidades de solucionar um problema é dar a oportunidade para que essas pessoas desenvolvam outras habilidades que as tornam capazes de replicar esse comportamento em outras situações. E sabe qual é o diferencial disso? Porque isso faz com que esse indivíduo fique autônomo, ele não depende mais daquela teoria, ele tem a capacidade de aplicar isso na prática. E isso que eu estou falando aqui é uma possibilidade que a gente consegue através de um método que todos conhecem, nem que seja só de nome, o PBL. Problem Based Learning, aprendizado baseado em problemas. Você utilizar o aprendizado baseado em problemas te dá essa oportunidade de gerar essa autonomia no público, de buscar soluções. E isso não é método de sala de aula, de escola, da tia Maricota, não. Isso a gente utiliza na aprendizagem de adultos, a gente utiliza com liderança. E aí é muito importante aqui que você contextualize e personalize ao máximo esses problemas. Porque é isso que vai fazer com que essa pessoa se interesse em resolver. Porque ela percebe que aquele problema pode acontecer de fato no dia a dia dela. Ou então já acontece ou já aconteceu, e aí ela tem interesse de entender para saber o que fazer. Percebeu o detalhe? É um problema que tem utilidade. Ele é funcional, não é só mais teoria. Outro ponto é a tecnologia, que pode atuar como um recurso educativo poderoso, pois ela vai muito além dos dispositivos digitais. Ela engloba qualquer ferramenta ou processo que tenha intencionalidade pedagógica. O que isso quer dizer? Significa que tenha o objetivo de facilitar o ensino e a aprendizagem. E aí a gente está falando desde plataformas interativas até a gamificação e materiais concretos, porque eles podem potencializar a criatividade, a autonomia, o pensamento crítico de todo esse público que você está trabalhando. Agora, o sucesso da tecnologia como uma ferramenta de ensino depende de como ela é integrada. Não adianta você criar vários vídeos com muitos avatares criados por inteligência artificial, ou então incluir quizzes e animações feitas com a ajuda da sua IA, se o planejamento é fraco. O planejamento do professor, ou seja, o seu planejamento, continua sendo o elemento insubstituível para guiar a aprendizagem. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de utilizar a tecnologia para facilitar o acesso, para facilitar a navegação dentro de uma plataforma, um site ou uma ferramenta. Porque eu entendo que isso vai aumentar o quê? O engajamento, o uso, a inserção dessa ferramenta, site ou plataforma na rotina desse público. E aí, dentro desse exemplo,
A Midiara ela fez um manual que seria acessado via smartphone por uma equipe específica. Então, se a gente entendia que aquilo precisava ser usado rotineiramente e que eles iriam acessar por smartphone, a gente utilizou a tecnologia para facilitar a navegação. Então, o que a gente pensou? Nada de muitos botões com cliques, botões pequenos. A gente investiu em zoom de algumas informações, na possibilidade de deslizar as telas, reduzimos ao máximo as janelas pop-up, porque é chato na experiência de navegação, quando você está ali no celular, ficar abrindo várias janelas. Então, qual era o propósito ali? Melhorar a forma de eles acessarem aquele conteúdo. Usando o quê? A tecnologia. Nossa estratégia era melhorar a navegação para melhorar o engajamento e manter aquelas pessoas ali dentro. E qual foi o recurso? A tecnologia. Mas tudo pensado. A autonomia é uma estratégia essencial quando falamos de aprendizagem de adultos. Principalmente de adultos funcionais, adultos que trabalham, que estão ali dentro da sua formação para resolver um problema. Porque esse é o público que você recebe nas suas formações. Ele precisa daquele conhecimento para dar um passo a mais. E para além disso, grande parte dessas formações livres, mentorias, extensões e pós-graduações, elas acabam sendo no formato autodirigido, que é quando a pessoa acessa e realiza todo o conteúdo sozinha. O conteúdo está lá disponível para que cada um faça no seu próprio tempo de estudo. As ferramentas digitais, nesse caso, elas desempenham um papel fundamental, porque elas oferecem uma gama de possibilidades muito grande para que esses estudantes personalizem o seu aprendizado, para que eles possam gerir o seu tempo de forma eficiente dentro da rotina deles, buscar recursos de forma independente para ajudar nesse ensino. E aí, você como especialista do conteúdo, quando vai escolher os recursos da sua formação, precisa ter isso em mente. Como é que eu melhoro essa autonomia do meu público? Como é que eu facilito essa possibilidade dele gerir o aprendizado? Como é que eu facilito isso? E aí eu vou te dizer algumas possibilidades. A primeira delas, você precisa ter um espaço para que os alunos possam compartilhar as dúvidas e interagir com os colegas. Isso permite que cada um gerencie o seu próprio aprendizado, respeitando o seu próprio tempo. Porque cada aluno vai ler o conteúdo, vai assistir a aula no seu próprio tempo, vai para aquele espaço compartilhar as dúvidas, compartilhar os insights, mas aquele espaço, aquela conversa vai se desenvolvendo dentro do tempo de cada um. Outro ponto, dar a oportunidade para que eles desenvolvam esse pensamento de forma coletiva, mesmo que seja de forma síncrona, que é quando naquele formato que é offline. A gente precisa dar a possibilidade de eles compartilharem as ideias, discutir o conteúdo, favorecendo esse aprendizado que acontece na relação um com o outro. A autonomia nesse ambiente de aprendizado, ela está conectada diretamente com a capacidade que eles têm de assumir um papel mais ativo nessa jornada pelo conhecimento. E aí, mais uma vez, você como especialista de conteúdo precisa favorecer isso. É por isso que eu sempre digo que não adianta encher a sua formação de vídeos, de longos vídeos, se a pessoa só fica ali passivamente assistindo horas de aula. Com quem que ela troca? Como que ela faz essa informação reverberar? E isso tudo que eu estou falando está diretamente ligado, mais uma vez, com o engajamento do seu público dentro da sua formação. É isso que vai gerar uma redução no número de abandonos, de alunos ausentes, ou então daquele público que está lá dentro, que vai até o final, mas que nunca interage. E que de repente nem vai ter aquela experiência necessária para fazer indicação da sua formação para outras pessoas. Saber escolher o recurso, saber fazer uma base pedagógica bem feita, vai muito além do que aplicar a teoria. É pensar no resultado do seu negócio, em como reduzir abandono, aumentar o número de indicações,
aumentar a qualidade da entrega que você está fazendo. Mas não dá para fazer isso do nada. É preciso ter um planejamento prévio, um mapa de conteúdo para entender por onde as aulas podem ir, as dúvidas e os insights também. Porque quando a gente fala de ensino de adultos, é muito importante ter isso em mente. A gente precisa dar o resultado, a gente precisa dar o retorno daqueles insights e dúvidas levantadas. O ensino ele não pode ser sem propósito. Eu não posso falar daquilo só por falar. Então, se criou uma tarefa, abriu um grupo, criou um estudo de caso ou uma atividade coletiva, traga o retorno em cima do que foi discutido e de todas as dúvidas levantadas. E o mais interessante é que quando você tem uma boa estratégia pedagógica, você consegue dar esse retorno de forma automática. Você não precisa estar ali online para participar e ficar respondendo. Mas tudo precisa ter o quê? Uma boa estratégia, um bom planejamento e um bom mapeamento do conteúdo. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e que você possa desenvolver suas formações da melhor forma e com qualidade. Mas se precisar, conta com a gente. A Midiara Inovação e Educação, ela desenvolve estratégias educacionais que a sua formação precisa para mudar de patamar. Aqui, você cuida do conteúdo e a gente cuida de todo o resto. Tchau!